Um vídeo onde se ensina a comer ervilhas com faca e garfo chegou aos 65 milhões de visualizações nas diferentes redes sociais, onde o britânico William Hanson publica material retirado do seu manual de boas maneiras e é o exemplo acabado do interesse das pessoas à volta do mundo na etiqueta e nas regras emanadas a partir do Reino Unido. Domingo é um bom dia para perceber que saber a colher que se usa para servir a mostarda de rábano é muito mais que escolher apenas uma colher. Do you have the right wrist motion when stirring tea? So many people get it wrong. Witty William Hanson Add your butter. is Britain's famed fountainhead. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Para melhorar as relações pessoais e profissionais, cada um de nós deve prestar mais atenção às boas maneiras, à etiqueta, aos códigos sociais que, cumpridos por toda a gente, evitam embaraços e facilitam relacionamentos. Mas tratando-se de etiqueta, poderemos ser levados a pensar que é coisa de gente chique, gente fina, formas de ser e de fazer que distinguem uns em detrimento dos outros. Não é o que pensa William Hanson, o influencer britânico que acaba de lançar um livro e tem uma empresa que leva as boas maneiras aos 4 cantos do mundo, cobrando, claro está, mas que percorre escolas públicas do Reino Unido de forma gratuita porque entende que a etiqueta ajuda a incluir e não a excluir. Não se leve, no entanto, demasiado a sério todas as regras, mas é preciso ter a consciência que são elas que facilitam a nossa relação com os outros. Claro que saber dobrar um guardanapo ou mexer o chá com a colher não dá pontos extra na escola, nem prémio salarial numa empresa, mas ter boas maneiras aumenta a autoconfiança e ajuda uma candidatura a uma universidade ou a um emprego. Na entrevista que Paulo Anunciação fez a partir de Londres a William Hanson, também se recordam histórias em que se confirma a grandeza da Rainha de Inglaterra nesta matéria, quando visitada, por exemplo, pelo casal Obama, que furou as regras, mas acabou salvo por uma Elizabeth capaz de impedir o embaraço dos seus convidados. Já sobre Trump, segundo o rei da etiqueta, pouco pode ser feito para o salvar. Neste episódio, conversamos com o diretor adjunto do Expresso, Miguel Cadete. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Miguel Cadete, quem é este William Hanson que o Paulo Anunciação entrevistou e faz capa da revista deste fim de semana? Olá, Paulo. Obviamente é um gentleman britânico, 36 anos, considerado o grande guru das regras de etiqueta e das boas maneiras. Ele acaba de editar um livro, Just Good Manners, que foi o pretexto maior para esta conversa, mas vale a pena lembrar que ele é autor de 2 podcasts, tem 7 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok e dedica a sua vida, de uma ponta à outra, a ensinar isso das boas maneiras e das regras de etiqueta. E não é só no Reino Unido, é por todo o mundo. O Manual de Boas Maneiras ensina a usar os talheres certos, mas é muito mais do que isso, não é? O que se percebe nesta entrevista. É porque, e se calhar agora vamos um bocadinho já para as conclusões, é a forma de tu saberes estar sem nunca agredir o outro e da forma que melhor possa suceder para que tudo resulte. O que é que isto quer dizer em termos mais ou menos práticos? Isto quer dizer que nunca devemos colocar o outro numa relação interpessoal numa situação mais complicada. Aparentemente... Embaraço, por exemplo, se a pessoa falhou, não devemos fazer notar que ela falhou, por exemplo. Precisamente, esse é um dos exemplos que ele dá quando diz que quando Barack Obama falhou rotundamente, quando no Reino Unido leu Shakespeare, ou disse Shakespeare sobre o hino
sobre o hino. E isso, considerado uma grande gafe, é corrigida pela rainha que, percebendo a gafe, alia-se de alguma forma a esse erro, a esse lapso, de forma que Barack Obama não se sinta desconfortável e não se sinta mal na situação que ele próprio criou. Ou seja, a rainha ficou por cima, mostra a sua grandeza, não deixando que um convidado fique mal, não é? E entrando ela própria no erro de maneira a poder fazê-lo sentir confortável. Ou seja, há uma tendência, até chama-se estas regras, as regras de etiquette no francês, que temos tendência a pensar que são regras elitistas que servem para uma classe ou um estrato social se sobrepor ao outro, mas a conclusão, aqui nas palavras do nosso William Manson, é que nada disso, antes pelo contrário. Estas são leis, são normas para fomentar a inclusividade e para que ninguém se sinta mal no papel, desempenhando o papel que está a desempenhar. Para ricos e para pobres, para gente mais fina e mais com pouca escolaridade, serve para todos, se as regras forem iguais para todos. Deixa-me só perguntar-te, dar aqui um salto também na entrevista, o que é que diz o William sobre Trump e boas maneiras? O William, o caso da famosa reunião de Donald Trump com o Vladimir Zelensky na sala oval da Casa Branca é um dos temas abordados e onde ele faz ver que o Trump agiu de forma completamente errada, muito grosseira, pois sabendo que o seu interlocutor estava, o presidente da Ucrânia está numa situação de guerra e vai gozar com o facto de ele estar vestido de uniforme militar. Em sua casa, é uma forma tremendamente errada e em português chama-se bullying, estou a brincar, mas era bullying. É uma forma completamente errada de tratar um interlocutor que está fora do seu país, está na nossa casa, no caso da sala ao vivo, convidado de Trump, e ser tratado desta forma. É um dos exemplos que ele oferece como sendo, obviamente, como sendo notório desta falta de sensibilidade que tem, que verte para coisas bastante mais práticas. Ele diz que seguir estas regras de boas maneiras é muito mais forte, muito mais poderoso do que ter um curso numa das melhores universidades quando estamos a querer candidatar-nos a um posto de trabalho. Vamos para aí, exatamente. Estas regras sociais acabam por ser tão ou mais importantes que a boa apresentação de um currículo na hora de procurar um emprego. Precisamente por aquelas regras, por aquela lei maior que há pouco enunciava e em que permite que toda a gente se sinta bem em alguma situação. O caso do desempenho deste ou daquele cargo profissional é claro. Aliás, o nosso amigo William Hanson passa a vida a dar aulas pelo mundo fora, sobretudo na China. Também já cá esteve em Portugal, nomeadamente ao serviço de uma empresa americana nos arredores de Cascais, e ele diz que no contexto empresarial ele dá ajudas, formas de relacionamento de acordo com a hierarquia, como tratar clientes, como tratar fornecedores, como cumprimentar as pessoas, como nos apresentarmos nas relações profissionais, não é? Tudo para ajudar, vamos dizer assim, a que possamos cumprir as nossas funções da melhor forma possível. Quais são as regras de etiqueta? Para lá, vou citar algumas que me lembro eu, não sei, pedindo-te que te lembres tudo mais alguma, para lá da forma correta de comer ervilhas que são abordadas neste trabalho. E já agora, cada vez que Hanson faz um destes vídeos, quantas visualizações é que tem, não é? Esse é o lado mais caricato. O William Hanson fez um vídeo sobre a forma mais apropriada para comer ervilhas. Deve ser com os garfos do dente para baixo, portanto, picando ervilha. E com a ajuda da faca, não é? Para empurrar a ervilha para o garfo. O vídeo já tem mais de 60 milhões de seguidores. Se calhar nem vale a pena dizer isto a grande parte do nosso auditório que provavelmente segue o William Hanson, porque ele é de alguma forma omnipresente nas redes sociais. Mas ele ensina também como comer um hambúrguer, ensina que tem uma expressão bastante interessante ao longo desta entrevista, em que quando lhe perguntam, quando o Paulo Anunciação lhe pergunta se é aceitável um telemóvel à mesa durante as refeições, ele diz: durante as refeições não há, é
evitável, é completamente proibido, interdito, ter tecnologia mais avançada que um garfo ou uma faca em cima da mesa. Não é verdade. É tecnologia, não é? Quando se inventou o garfo e a faca eram alta tecnologia para comer. Até então comia-se à mão ou com colheres. O Seixadas 5, o dobrar guardanapos, a colher que se usa para a mostarda de rábano, tudo isto são etiquetas que depois nos servem para mais qualquer coisa. Ensinar etiqueta e boas maneiras no tempo dos vídeos tutoriais, estávamos a falar agora, o dele com mais de 60 milhões de visualizações. Para ele, o William Hanson, o caminho correto para ensinar são estas plataformas, este software que permite estar num lado do mundo a falar com toda a gente, ou é preciso estar cara a cara? Sim, também, mas não só. O William Hanson diz que investe grande parte do seu tempo a fazer digressões por escolas secundárias do ensino público, onde vai precisamente divulgar este tipo de relacionamento, estas formas de relacionamento interpessoal para alunos do ensino público. Mas aí não cobra nada, não é? Não cobra nada. Ele faz a diferença entre nada. Público e privado. Não é? Precisamente, o que é curioso, mas vai de encontro àquilo que falávamos, de ser inclusivo e de, portanto, todas estas regras ajudarem a que todos estejamos no mesmo plano ou num plano confortável para fazer aquilo que estejamos a fazer, seja desempenhar funções num posto de trabalho, seja numa festa privada, seja numa recepção a alguma figura de Estado. E é isso que ele procura ajudar, de forma a sabermos gerir situações que podem acontecer, mas para as quais não estamos preparados e necessitamos então de uma educação para que isto passe tudo saber lidar com funcionar. Isso. Exatamente. A etiqueta está muito ligada a um determinado conservadorismo. As regras de hoje são as do tempo dos nossos avós ou há uma evolução das regras? Há obviamente uma evolução e que tem a ver... Há uma evolução no tempo e há uma evolução na geografia. Esta entrevista, o Paulo Anunciação coloca duas questões que têm a ver com Portugal. Uma, quando um Presidente da República, de fronte às câmaras de televisão, comeu bolo rei de boca aberta, classificado como altamente negativo, e outro, quando um também Presidente de Portugal tocou nas costas da Rainha Isabel II numa das suas visitas. Cavaca comeu bolo rei, Marcelo Rebelo de Sousa... presumo, eu estou a presumir o Cavaco Marcelo Rebelo de Sousa a tocar nas costas da rainha. E isto ajuda-nos a perceber um pouco o contexto deste tipo de regras, destes livros, destes mandamentos, porque no caso da rainha nunca é aconselhado, aliás é interdito tocar num rei ou numa rainha, numa regra que vem já desde a Idade Média, em que o rei era alguém que representava Deus na Terra, ou se não era mesmo o próprio Deus. E, portanto, um súbdito nunca poderia tocar em Deus. Claro que o mundo evoluiu bastante e esta regra tende a ser atenuada, tanto que o próprio Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tocou nas costas da rainha. E há uma história também que passa por esta entrevista, que tem a ver com a Michelle Obama, e que a rainha reage do modo que estavas a referir há pouco com o marido, com o Barack Obama, que sentindo-se tocada pela Michelle, também ela vai e toca na própria Michelle. Precisamente, é a forma de atenuar um lapso, de maneira a fazê-los sentir que estão no mesmo plano e, portanto, evitar alguns comentários que surgiram na altura, que eram, obviamente, de teor racista. Para fecharmos a nossa conversa, o que fica quem lê esta entrevista, qual é a ideia mais forte para que serve um manual de boas maneiras? Eu diria que a ideia de serem regras que nos ajudam a ser inclusivos e, ao contrário do que à primeira vista possamos pensar, tratar-se de um manual para classes superiores, para uma certa elite, acho que esta ideia vinga de alguma forma, porque realmente não tratar os outros com respeito, com decoro, com civilidade, nunca fez mal a ninguém e não tem a ver com o ordenado, com a riqueza ou com o estatuto social de onde se veio ou para onde se vai. E, portanto, creio que essa é uma lição que se pode retirar do tema de capa da edição da revista desta sexta-feira. Passo-lhe a proposta para ouvir o último episódio do tal podcast, gravado ao vivo na fábrica Braço de Prata, em Lisboa, junto a Ana Marca Litânia Graça, para uma conversa franca
sobre o que significa envelhecer, no corpo, na mente e nas relações, num tempo em que o feminismo enfrenta resistências e a masculinidade tóxica ganha novo fôlego. A idade que temos coincide com aquela que sentimos ter? Envelhecer retira prazer sexual? Porque é que homens e mulheres andam tão zangados uns com os outros? Perguntas que encontram respostas nestas conversas do tal podcast e que são sempre conduzidas pela Georgina Angélica e pela Paula Cardoso. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.